Oi pessoal, eu sou a Lilian do Entre Livros e Serras e hoje a gente vai falar sobre o livro Os Pássaros, de Frank Baker. Bom, a edição do livro tá sensacional, né? A capa é linda de morrer, maravilhosa. Ela tem aqui na capa de trás uma casa que, em preto e branco, que provavelmente é a casa do personagem principal, os pássaros por cima dela. Tem uma impressão aqui em verniz localizado com uma árvore no fundo. A folha de rosto do livro é uma folha dourada com várias penas, muito legal. Como sempre, né, a folha com a caveirinha da Darkseid. Tem 2 páginas aqui com um corvo. Quer dizer, eu acho que é um corvo, né? Mas a gente não sabe ao longo da história qual que é exatamente o tipo de pássaro que ataca as pessoas. E aqui tem de novo a capa do livro, né? Com uma árvore bem legal. Outra página com um pássaro. E aqui pelo meio do livro também tem algumas ilustrações abstratas. Os Pássaros é um livro publicado em 1936 e que posteriormente foi adaptado para o cinema pelo Hitchcock em 1963, em um filme que é mais famoso do que o livro. E assim, um filme que passava na sessão da tarde, na década de 90, início dos anos 2000, e que eu tinha pavor desse filme. Então eu comecei a ler esse livro achando que fosse um livro assim de terrorzão mesmo, de sobrevivência, com os pássaros assim super sanguinários e tal, matando todo mundo, mas não é bem isso não, sabe? O enredo principal da história se passa em torno de um personagem bem ancião que está contando para a filha dele como que a sociedade, como é conhecida, né, atualmente, naquela época, foi destruída pelos pássaros. Ele já está prevendo assim, que a qualquer momento ele vai morrer, então ele decide contar para a filha dele para que ela possa passar para as próximas gerações como que a humanidade se reorganizou e como que aconteceu para ser destruído e tal. E isso é bem legal porque às vezes ele vai contar para ela algumas coisas que são muito comuns para a gente, mas que ele não pode nem dar o nome dessa coisa para ela porque ela não vai saber o que é, como por exemplo a televisão. Quando ele vai falar sobre televisão para ela, ele fala que existia uma caixa um pouco quadrada, onde passavam imagens sequenciais de assuntos, né, diversos, que serviam para o entretenimento. E aí ele não fala que é televisão, você tem que deduzir que isso era uma televisão, né? Isso é interessante. Então a história ela começa com esse pai contando para a filha quando começou todo esse desastre que levou à extinção da sociedade como era conhecida. Tudo começou quando um dia, de repente, do nada, lá em Londres, apareceram centenas de milhares de pássaros negros com uma penugem reluzente, assim, de um tom meio esverdeado, no céu da cidade. E algumas pessoas acharam até que fosse assim um eclipse na época, porque foram tantos pássaros que enegreceu o céu da cidade. E a princípio esses pássaros eles eram muito inofensivos, eles ficavam só parados em cima de fios, de postes e de algumas construções, observando a vida das pessoas. E algumas pessoas tentavam alimentá-los com pipoca ou com milho e eles não esboçavam uma reação nenhuma. Aí depois esses pássaros começaram a criar alguns incômodos, como por exemplo, certo dia eles ocuparam o reservatório de água da cidade e emporcalharam, né, o reservatório inteiro. E aí a cidade passou a ter um problema de abastecimento de água muito sério, começou a faltar água e também parou de chover, o que piorou ainda mais o problema. Mas o mais sério mesmo que aconteceu, né, nesse princípio da história foi que os pássaros atacaram vários mendigos que estavam ali na região central de Londres e estraçalharam essas pessoas. Eram tantos pássaros que alguns carregavam os corpos para cima assim e soltavam. Só que todo mundo que estava na região ali aglomerou ao entorno desse acontecimento e ficou assistindo isso acontecer. E não fizeram nada. Depois desse episódio horroroso, as pessoas simplesmente foram para casa jantar ou foram trabalhar. Ou seja, elas eram pessoas muito apáticas, né? Não esboçavam nenhuma reação com relação aos pássaros. Mas esse evento foi um pouco emblemático porque fez com que o governo tomasse uma atitude de tentar destruir esses pássaros, já que eles estavam causando transtornos. E reuniram um exército para tentar destruir os pássaros. Mas todo mundo do exército foi morto pelos pássaros e nenhum pássaro foi morto. Não encontraram nenhuma pena de um pássaro caído no chão. Ou seja, né, esses pássaros, a partir daí, na história, a gente pensa que esses pássaros são fruto de algo sobrenatural. E aí, o personagem principal da história, ele se apaixona por uma mulher, que se chama Olga. E ele tem uma daquelas paixões muito dramáticas mesmo. Ele só fica sonhando com ela, fica vendo ela de longe e não faz nada para chegar perto dela.
E quando ele finalmente chega próximo a essa Olga, ele descobre que ela já conseguiu lidar com os pássaros. Porque assim, chega a determinada parte da história que os pássaros começam a ter uma atitude mais agressiva com as pessoas. E cada pássaro começa a perseguir individualmente alguém. Então é como se cada um tivesse o seu pássaro. E o personagem principal da história também tem o pássaro dele. E isso deixa as pessoas em pânico. Só que a igreja e o governo incentivam as pessoas a ignorarem, a fingir que não existe um pássaro perseguindo ela. E isso torna as pessoas ainda mais loucas com esses pássaros, né? E aí ele vai conversar com a Olga e descobre que a Olga conseguiu lidar com seu pássaro, e que não existe mais um pássaro perseguindo ela. E ela fala para ele que para poder acabar com o pássaro, era só ele olhar para o pássaro e encarar ele de frente. Como se fosse assim, passar por uma luta intelectual com esse pássaro. E o personagem principal, eu não sei o nome dele, eu acho que ele não cita no livro o nome dele. Ele fica puto com a Olga, vai embora nervoso, mas no caminho de casa ele acaba lidando com o pássaro dele. O pássaro começa a perseguir ele, começa a bicar ele, aí ele vira pro pássaro e encara o pássaro de frente. E esse é um capítulo muito estranho, parece que o cara fumou uma e foi contar. Porque ele viaja totalmente a maionese, até você entender que ele está lutando contra o pássaro, sabe? E aí ele desmaia e quando ele acorda tá tudo certo. A vida dele voltou ao normal e ele está super feliz. E antes dele encarar o pássaro, ele levava uma vida um pouco medíocre. Ele fazia coisas que ele não queria, trabalhava num lugar que ele não queria, tinha uma vida super monótona. E depois que ele encara o pássaro, ele começa a viver da forma como ele quer. Só que assim, a gente passa a entender então que o pássaro, ele é uma metáfora, né? Cada um tem seu pássaro, ou seja, cada um tem o seu eu interior, que deve ser encarado de frente para que você possa levar uma vida mais verdadeira e, portanto, né, uma vida mais feliz. E essa parte do livro é muito interessante, né, discutir isso. Embora os pássaros não sejam o que eu esperava, né? Eu esperava que, como eu já falei, né, que fosse ser assim, uma luta sanguinária pela sobrevivência e tal, e não é nada disso. O livro é muito dramático. O tempo inteiro o personagem principal ele fica divagando sobre vários assuntos e quando ele fala dos pássaros, né, e o que os pássaros estão fazendo, é tipo 2 páginas, aí ele vira para a filha dele e fala, já te falei como é que eu era na juventude? E aí vem 30 páginas do cara falando como que ele era na juventude, e isso é um saco, sabe? Mas assim, pensando no significado dessa história, é um significado muito interessante, que faz a gente refletir muitas coisas. Esse livro foi escrito na década de 30, mas essa discussão ainda é muito atual. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente vive num mundo muito virtual, em que o que mais importa, né, é o quanto de likes você recebeu no Facebook ou no Instagram, né, e não se esqueçam de dar um like no meu vídeo aqui embaixo. Assim, leva a gente a pensar que às vezes as pessoas vivem num mundo virtual e num mundo de mentira. Elas criam um personagem que elas passam a atuar nesse personagem todos os dias. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas são felizes, no fundo? Ou será que elas também não são levadas pela maré? E em algum momento da vida elas não vão ter que enfrentar o próprio pássaro e vai ser um duelo difícil, né? Em que vai ser preciso jogar tudo no chão e começar de novo, como esse personagem do livro. Outro paralelo interessante de se fazer, né, com essa história é que é um livro escrito entre guerras, né? Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e muito próximo do início da Segunda Guerra Mundial. E essa parte da história em que as pessoas passam a ignorar o pássaro, sabe da existência dele, sabe que a qualquer momento ele vai atacá-lo e pode até matá-lo, que é o que acontece em vários momentos, né, do livro. Embora elas saibam disso, elas fingem que eles não existem, que não está acontecendo nada. E o período entre guerras, principalmente, né, o final da década de 30, foi exatamente assim. Todo mundo sabia que iria acontecer aquela guerra, que eles estavam caminhando para uma guerra, mas ninguém fez nada efetivo para evitar aquilo. Tanto é que o Hitler ascendeu ao poder, né, e fez tudo o que fez. E logo assim, no período de guerra mesmo, embora esse livro tenha sido escrito antes, a gente pode pensar também num paralelo desse livro, que foi durante o período do Holocausto. Quem vivia na Polônia, quem vivia na Alemanha, sabia que estava acontecendo o Holocausto, mas fechavam os olhos para aquilo. Até porque algumas pessoas já achavam que aquilo era o correto, né, de estar acontecendo. E ainda pensando nesse negócio do paralelo da guerra aí,
Tem uma passagem no livro que é muito legal, até marquei aqui, em que o personagem principal está contando para a filha dele que existia um primeiro, não lembro se era primeiro-ministro, mas enfim, era um cara importante que era tido a general dando um discurso num país muito fechado da Europa e que durante o discurso um dos pássaros causou um incômodo porque ele cagou na cabeça desse cara. E que aí todo mundo começou a iniciar um riso, mas os guardas da região contiveram aquela confusão. E essa pessoa, pelo que tudo indica, é o próprio Hitler, né, que passou por isso. A edição está muito bem feita, mas assim, a escrita desse livro é muito tediosa. Eu senti muito tédio lendo esse livro. O significado da história, como eu já falei, é muito interessante, mas a forma como o autor escreve, ai, meu Deus, é muito cansativo. Eu não gostei de ler esse livro. Eu gostei da história, mas eu não gostei de ler o livro. Até porque na hora que vai começar mesmo, que dá aquela cena de matança e tudo mais, que você pensa que vai começar a busca por sobrevivência e tal, o livro acaba. Aí eu achei isso um saco. Aí você me pergunta, eu indicaria esse livro? Se você já leu Machado de Assis e gostou, eu acho que você vai gostar desse livro também, sabe? Agora, se você estava como eu, assim, esperando um livro de ação, sobrevivência, estilo The Walking Dead, eu acho que você vai gostar não, então eu prefiro que não leia. Mas de qualquer forma, é um livro muito bonito para se pôr na estante, eu adorei. Então, pessoal, não se esqueçam de dar um like no vídeo para ajudar o canal e se inscrevam. E até a próxima!